bonito mundo. Para aproveitar esse clima maravilhoso, calmo, light de eleições, nós vamos trazer hoje uma lista com filmes e séries sobre política, para você pensar um pouquinho na hora de votar aí. Antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais e, gente, lembrando, este vídeo tem altas doses de ironia. Então não vem fazer ataque aqui, porque isso aqui não é de preferência partidária de um lado ou de outro. A gente vai trazer uma lista para debater alguns assuntos que estão aí, vamos dizer assim, na política global. Outra regra desse vídeo é o seguinte, a gente não vai pegar aquelas coisas com mais fantasia, por exemplo, Game of Thrones ou Star Wars, para falar desses temas. Vamos pegar algumas produções mais pé no chão, tá bom? Bom, e para começar nossa lista tem The Man in the High Castle. Essa série tá disponível no Amazon Prime Video e mostra como teria se transformado o mundo sociopoliticamente se o eixo aliado de Alemanha e Japão tivesse vencido a Segunda Guerra e não os Estados Unidos. A partir daí a série discute algumas questões como o totalitarismo, aquela coisa do Estado comandando tudo, tendo controle sobre as pessoas e principalmente as questões geopolíticas que o confronto teria transformado. A mudança geográfica, a repaginação dos países. Isso é muito presente no seriado e é muito bem feito. Outra série que também está disponível, mas não é no Prime Video e sim no Star Plus, é The Americans. Essa se passa no auge da Guerra Fria e mostra um casal de agentes da União Soviética infiltrados em solo americano. Protagonizado por Matthew Rice e Kerry Russell, essa série é uma das mais legais que eu já vi, porque além de mostrar o outro lado, a gente geralmente vê nas produções norte-americanas aquela coisa da espionagem, da contra-espionagem, aqui a gente vê certos métodos e como a vivência deles acaba os transformando. Tem toda uma questão política, né, de socialismo com capitalismo, tudo aquilo que guiou o mundo no século XX até a dissolução do bloco soviético no começo dos anos 90. Tem muita comédia que tira sarro dessas questões, por exemplo, ligadas a eleições e a parte política bem se falando. Tem uma comédia que está disponível no HBO Max que se chama Os Candidatos, protagonizada por Will Ferrell e Zach Galifianakis. São dois caras ali bem distintos que concorrem a um cargo como congressistas nos Estados Unidos. E aí a gente vê aquela onda de ataques, de fake news, de notícias e aquela velha coisa que a gente vê nos comícios. E o filme tira sarro de situações comuns, das situações partidárias e políticas, só que de uma maneira muito bem humorada e tem um clímax muito legal e que mostra que todo mundo é meio sujo nesse contexto. Outro filme que tá aqui disponível, e esse aqui tu vai ter que dar uma garimpada nele, é O Ditador. Protagonizado por Sacha Baron Cohen, sim, o nosso querido Borat Sagadiyev, o filme mostra a história do General Aladdin da República de Vadia. General Aladdin vem pra América pra uma convenção da ONU, onde ele é deposto do cargo e coloca um sósia no lugar dele e ele tem que tentar voltar pro lugar dele pra evitar que o país se transforme numa democracia. Além dessa piadinha toda escrachada, o humor ácido do Sacha Baron Cohen tá presente. Tem a Anna Faris também, que fez Todo Mundo em Pânico, por exemplo, no elenco. E além disso, o filme tem ótimas tiradas. O filme é muito bom. Como a gente não tá falando aqui em política necessariamente no Brasil, a gente vai chegar nesse ponto aí, uma dica muito interessante também que tá no Prime Video é de Vice, ou Vice, né, no seu título original. Filme comandado por Adam McKay, protagonizado por Christian Bale como Dick Cheney, vice-presidente dos Estados Unidos na época dos atentados às Torres Gêmeas. O filme mostra como o poderio político e todo o traquejo que o Dick Cheney tinha para trafegar dentre tanto os partidos republicano quanto democrata nos Estados Unidos e como ele conseguiu trabalhar de forma até muito agressiva para combater as ameaças do terrorismo. Além disso, é um retrato da vida particular dele e mostra realmente como ele não tinha escrúpulos para certas atitudes. Muita gente dizia que o presidente George Bush era meio que o marionete do próprio Cheney e no filme está muito contrastado com uma atuação muito boa e uma maquiagem, uma caracterização física esplendorosa do Christian Bale. Além disso, o filme consegue ter ótimas doses de humor, até porque o Adam McKay é um diretor que vem muito da comédia e o Vice tem muito isso no seu contexto aí de toda a sua história. Esse aqui é um filme que tá só em mídia física, eu quero só fazer um pequeno adendo dele, é O Candidato Aloprado, protagonizado por Robin Williams. O filme mostra a história do personagem dele, que é um apresentador de TV que acaba sendo convencido a concorrer ao cargo de presidente nos Estados Unidos. Lá ele acaba vencendo o pleito, só que aí tem várias dúvidas que se instauram e ele meio que tem que decidir se fica na TV ou assume o cargo como presidente. O filme, além disso, tem ótimo bom humor e o Robin Williams tá muito bem no papel, apesar de não ser o maior filme da carreira dele. Aqui a gente tem o exemplo de político de manipulador. Frank Underwood, sim, House of Cards, a primeira grande super série da Netflix, mostra os passos de um político até se transformar no presidente dos Estados Unidos. Hoje é meio difícil de assistir a série porque o personagem tem muito da personalidade do Kevin Spacey, que foi acusado de abuso, chegou a ser demitido na última temporada da série, e a Robin Wright, que faz a esposa dele, meio que assume a bronca toda ali. Mas a série mostra sem muitos escrúpulos como o jogo de manipulação político serve e funciona a quem está no poder. A série mostra como o personagem não mede suas consequências
consequências e faz o que for preciso para chegar ao cargo maior do Estado americano e também, é claro, talvez o cargo mais importante político do planeta. Para você que é estudante de jornalismo como eu, ou para qualquer jornalista, Todos os Homens do Presidente é um filme essencial para quem gosta da história do cinema. O filme mostra dois jornalistas que acabam investigando o caso Watergate, que acaba culminando depois na renúncia do presidente Richard Nixon. A história se passa em 1973 e o filme é um deleite e mostra como é importante o papel do jornalismo e principalmente da cobertura em certas questões ligadas à política. Tem assuntos atemporais, como por exemplo essa questão das fake news, a importância da veracidade e da checagem dos fatos. O filme é uma produção primorosa, tem uma fotografia maravilhosa e os protagonistas estão em papéis excelentes. Eu falei que tá no HBO Max? Se eu não falei, fala agora. Vamos sair um pouquinho dessa questão dos Estados Unidos e vamos falar de Adeus Lenin, outro filme que tá disponível no HBO Max e é protagonizado por Daniel Bru, que fez Bastardos Inglórios, é o Barão Zemo da Marvel. O filme conta a história de uma família que tem a mãe lá que acaba entrando em coma. Quando ela volta do coma, acaba acontecendo o quê? As duas Alemanhas são reunificadas, é destruído o Muro de Berlim. Para evitar qualquer tipo de transtorno, o médico meio que diz assim pra família: ó, seguinte, evita ela de ter algum trauma. A partir disso, a família meio que cria uma realidade utópica onde as Alemanhas ainda são separadas. O filme tira muito sarro com isso e mostra a situação geopolítica europeia ali nos anos 90, que acabam depois, como eu já falei aqui, de União Soviética, toda essa questão das dissoluções de grandes potências ou reunificações, como é o caso do Muro de Berlim. O filme é muito legal, tem um bom humor bem interessante e é uma história contida, mas que tem muito do caráter político europeu da época. V de Vingança é um dos filmes mais legais inspirados nas HQs da Vertigo. E é claro, inspirado no material base criado por Alan Moore, mostra ali um homem de capa e espada tentando detonar um regime totalitarista na Inglaterra. O filme protagonizado por Hugo Weaving e Natalie Portman é muito do retrato que a gente vê hoje no mundo, um mundo totalmente polarizado em certas tentativas de regime de controlar a sociedade. O filme é muito bom, fala sobre essas revoltas sociais e é um filme que tem muito do caráter sociocultural também do Reino Unido, além de ser um ótimo filme de ação e escrito pelas irmãs Wachowski, que também nos proporcionaram um espetáculo que é Matrix. A gente demorou um pouco para entrar, mas para falar no contexto brasileiro. Tem vários filmes dentro do Brasil que falam sobre essa situação política. Mas eu quero destacar principalmente Tropa de Elite 2, O Inimigo Agora é Outro. Por quê? O filme basicamente trata de toda a corrupção que envolve o nosso sistema brasileiro. Desde a questão política, segurança pública e tantas outras camadas. Ao contrário do primeiro filme, que foca um pouco mais na ação, esse segundo longa, dirigido pelo José Padilha e protagonizado pelo Wagner Moura, tem muito mais da questão da dissolução política. Como as influências partidárias, enfim, de um caráter geral, podem influenciar na polícia, tem ligações com o tráfico e como meio que todo mundo é farinha do mesmo saco. É um filme que é um choque de realidade e pra mim até hoje é um grande marco no cinema nacional por causa disso. Tem uma fotografia muito boa, ótimos planos de sequência e o Wagner Moura tá super bem no longa. Tá disponível no Globoplay e vale muito a pena você conferir. Bom, e pra gente encerrar aqui, tem muito documentário que fala sobre situações políticas em todo o mundo. Tem alguns sobre a Primavera Árabe, por exemplo, na Netflix, mas eu vou deixar indicados dois aqui. O primeiro é Encantado, o Brasil Desencantado, que mostra justamente desde a redemocratização do Brasil, os governos Fernando Henrique Cardoso, até o impeachment da presidente Dilma Rousseff, passando por todas as camadas e dissoluções do país. E o outro é Democracia em Vertigem, que também fala sobre o impeachment da ex-presidente Dilma. Esse último está disponível na Netflix e mostra um pouco desse contexto, meio que o que aconteceu, apesar de ter muitas críticas de oposição, de situação. Pessoal, vamos encerrando o vídeo por aqui, sempre lembrando, este vídeo não tem inclinação partidária nenhuma. Vote e faça a escolha que você achar melhor e pense o que é melhor para os próximos 4 anos, mas uma coisa é certa, dá o teu joinha, se inscreve no canal que nos ajuda bastante. Beijo, bom voto e que Deus nos ajude.